O Corinthians, ameaçado pela previsão de pai Ademar, se prepara para a final do Campeonato Paulista. E quem nos traz as informações é a repórter Lívia Laranjeira. Oi, Barreto, boa tarde a todos os amigos do Seleção. O Corinthians treinou hoje de manhã debaixo de muita chuva aqui no CT Joaquim Grava, na preparação para a final do Campeonato Paulista, nesse domingo, contra a Ponte Preta na Arena Corinthians. A principal notícia dessa sexta-feira foi a confirmação do Fagner no time que enfrenta a Ponte. O Fagner, a gente lembra, tinha sido suspenso por causa daquela confusão em que ele se envolveu com o Cueva do São Paulo ainda na semifinal, mas o Corinthians, o departamento jurídico do Corinthians, conseguiu um efeito suspensivo, então o lateral direito está confirmado na partida desse domingo. Com isso, o Corinthians tem só 2 desfalques, o Gabriel e o Rodriguinho, ambos levaram o 3º cartão amarelo no primeiro jogo da final, então não enfrentam a Ponte nesse domingo. No lugar do Gabriel, o Paulo Roberto já estava garantido, já era o nome certo aí nesse meio do Corinthians. E aí hoje, na coletiva de imprensa de hoje, o Fábio Carille confirmou que é o Camacho quem entra para substituir o Rodriguinho. Camacho, eu ganho mais posse de bola, eu ganho mais qualidade. Se enganam quem pensa que o Camacho é um volante. Precisou jogar o ano passado pela necessidade, mas o Camacho é um meia, sempre foi um meia. E por isso a opção de manter 2 jogadores armadores na equipe, sendo Jadson e Camacho para esse jogo. Apesar da confirmação do time titular, o Carille ainda não definiu como é que o Corinthians vai entrar em campo para enfrentar essa Ponte Preta. Se vai jogar no 4-1-4-1 ou se joga num 4-2-3-1. Ele falou também sobre esses diferentes desenhos táticos, sobre as possibilidades de como o Corinthians vai se apresentar nesse domingo. Eu treinei as 2 situações, um losango com o Jadson na frente desses 3 jogadores e o 4-1-4-1 com o Maicon e Camacho mais à frente do Paulo Roberto. Depende da situação do jogo, eu estou com essas 2 formações treinadas. Gostei também do 4-2-3-1 com o Cleiton, Léo Jabá, que eu treinei com o Jadson por dentro. Os 2 treinamentos, a resposta foi muito boa, mas ontem eu defini que eu começo com o Camacho. E o Carille confirmou também que o capitão do Corinthians nesse domingo vai ser o goleiro Cássio, até como uma forma de homenageá-lo. Assim, se o Corinthians confirmar esse título muito provável depois de abrir esse 3-0 na primeira partida, quem levanta o troféu então é o goleiro Cássio. Tá certo, Barreto? Eu volto com você, bom programa. Ok, muito obrigado então a Lívia Laranjeira, que nos passou essas informações aí, evidentemente, antes de saber da previsão do pai Ademar. Então isso pode ter mudado tudo. Por exemplo, você viu que ele não, ele está com 3 volantes. Aquelas opções todas que o Carille testou, ele já vai mudar depois de saber. Você viu que esse negócio é Camacho é isso, ele vai 3 volantões ali, ó, tô com medo da Ponte. Mas Paulo não Roberto, é muito Michael comum. Camacho. Então, não é muito comum numa entrevista de treinador ele passar todas as opções que foram treinadas. O Carille não está preocupado com isso, com o que o Gilson Kleina vai observar. O Corinthians é o que a gente conhece. O que me intriga é pensar na reação do torcedor do Corinthians. É que o torcedor vai aceitar um time se defendendo 90 minutos, comemorando bola para lateral, vibrando com desarme? Você conhece o torcedor do Corinthians? Opa, isso aí, o torcedor do Corinthians vibra com dividido. A outra formação também é boa, hein? Jogando com 2 abertos e o Jadson na ligação, aí eu acho mais... que é o forte do Jadson, exatamente, né? Essa joga mais. E treinou, ele treinou porque passou esses dias, ele treinou essa formação boa também. Essa aí é interessante. E é mais ou menos o espelho da Ponte, né? Porque isso é uma coisa que a gente cobra muito aqui nessa questão do treinador ter mais opções. Tem mais fase. Eu estou acreditando que a Ponte não vai vir com seus 3 volantes, porque ela fica 3 volantes e 3 atacantes. Eu estou achando que ele vai colocar um meia aqui para tentar fazer a bola chegar. Mas aquele Jadson joga de meia também, né? Mas eu acho que ele é aquele meia mais brucutuzinho. Mas ele joga um pouquinho mais avançado. Aquele meia mais não é aquele com qualidade. Só se ele for que veio do Bahia lá, como chama? O Cajá? Mas não sei se o Cajá está inscrito, eu honestamente eu não sei. Acho que está inscrito no Paulista? Tá sim. Está inscrito no Paulista? Ele chegou para a segunda fase, para a fase então final. Se ele está inscrito, pode surpreender aí. Porque daí a bola começa a chegar mais... E tem a bola parada, né? O cara que mete a bola, experiente. A verdade é que a tarefa da Ponte é uma tarefa muito ingrata. É só você acredita. Mas eu acredito. Eu acredito. Vai ganhar sozinho na loteria. Gilson Kleina, amigo. O Galã. O Galã. Galã. Chamar de Galã. Gilson Kleina. O seguinte, ó. Faz um golzinho com 5 minutos ali, o Corinthians já daquela bambeada, 2-0 no final do primeiro tempo, vai pro vestiário e tudo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Arena em silêncio. Ai, meu Deus, a arena em silêncio, vai vir começa 3,
E aí fica, pra trás! Acorda, Ademar! Aí vai pro pênalti. Aí vai pro pênalti. E aí? Aí vem a nossa aranha caranguejeira lá. É daquela série, só falta combinar com o adversário, né? isso aí, Porque o verdade, Corinthians não parece estar muito empenhado. Tem que ligar pro Carilho, né? Carilho, É verdade. Em Dá participar uma força aí pra, desse- dá uma força pra nós, minha previsão aí. participar desse roteiro, né? O Carilli testou ali algumas opções. Birner, André, parece que ele também está se preparando para diferentes posicionamentos da Ponte, né? Porque a Ponte precisa pensar mesmo o que fazer para sair do seu comum, que é atacar e se defender para atacar em velocidade e agredir o Corinthians para conseguir esses 3-0 fora de casa, né? Esse é o jogo que a Ponte é obrigada a correr riscos, né? Então é marcar mais adiantado, tentar ditar o ritmo do jogo, tornar a partida desconfortável para o Corinthians em Itaquera. Eu acrescento o gramado do Corinthians, que favorece muito a equipe de Parque São Jorge, escorregadio, como outro fator favorável ao time de Carilli, que perde, para mim, bastante no meio de campo com a saída do Gabriel. Ali não tem um substituto que se aproxime do primeiro volante do time, um cara que tem noção de cobertura, que se entendeu com os zagueiros. Quando o Corinthians tenta fazer a saída de bola, é um dos atletas importantes nisso. Apesar de eu achar que se a Ponte adiantar a marcação, o Corinthians não vai forçar muito a saída de bola, vai fazer essa transição por cima, lançamento direto para o Jô, para tentar ganhar essa bola por cima e alguém ficar com a segunda ali e construir lance de gol. Funcionou assim em Campinas. O Atlético Mineiro foi campeão do Cuca, fazendo transição de bola pelo alto para o Jô, o campeonato inteiro. E ali tinha 3 jogadores muito inspirados na época, o Bernardo Tardelli e Ronaldinho, que ficava com essa bola. O Corinthians não tem esses 3 inspirados, mas assim fez o gol, por exemplo, na bela jogada, Romero, pivô do Jô, finalização do Rodriguinho. Acho, inclusive, que a ausência do Gabriel vai ser mais sentida que a do Rodriguinho, mas mesmo assim, o placar de 3-0 e a necessidade da Ponte ter a bola, jogar no campo do Corinthians, oferecer o contra-ataque, correr mais que o adversário muitas vezes, porque tem que fazer essa recomposição quando perde a bola, porque a marcação na frente, para um time que não está habituado a atuar sempre assim, ela é mais desgastante do que a equipe que fica posicionada por zona certinha no campo de trás ou na meia pressão. Então são muitos fatores favoráveis ao Corinthians, que, reitero, tem ali um considerável declínio de potencial no meio de campo, que é o setor que alicerça todo o jogo da equipe, né? E se recuperarmos os jogos da Ponte contra Palmeiras e Santos, fora de casa, a Ponte foi muito bem contra o Santos, no primeiro jogo no Moisés Lucarelli, fez aquele jogo espetacular contra o Palmeiras, matou o Palmeiras jogando em Campinas, mas quando precisou sair do Moisés Lucarelli para jogar contra o Santos, não conseguiu repetir e nem se aproximar do jogo apresentado em Campinas. E o mesmo aconteceu com o Palmeiras, acho que até naturalmente, né, pelo cenário da arena lotada, o Palmeiras precisando do resultado, precisando reverter, ali eu acho que a Ponte foi muito bem, tá, André? Mas era uma outra necessidade. Ela jogou com um placar construído no primeiro jogo, então sabia que ia sofrer a pressão, sofreu, conseguiu segurar e fez um jogo completamente distinto daquele que tinha feito nos 3-0 de Campinas. A Ponte vai precisar fazer contra um Corinthians extremamente organizado um jogo muito parecido com aquele que ela fez contra o Palmeiras, por exemplo, em Campinas, sendo que ela não conseguiu fazer isso contra nenhum grande jogando fora de casa. A situação é extremamente desconfortável. No jogo de Campinas na semana passada, os principais talentos da Ponte Preta, destaques do campeonato, como o próprio Pótica, que eu considero hoje como o nome do campeonato, apesar de ter ido tão mal na primeira partida da final, ele foi mal e os seus companheiros também. Acho que talvez o Cleison tenha se destacado ali um pouco no ataque da Ponte. Mas é difícil a Ponte repetir aquilo que ela fez contra Palmeiras e Santos em Campinas, fora de casa. O jogo é absolutamente confortável para o Corinthians, por tudo aquilo que o Corinthians fez no campeonato e principalmente por esse sistema defensivo tão seguro que fez com que a Ponte ficasse bem longe da sua grande área em Campinas. Nada que a Ponte fizer, sem uma atuação abaixo da média do próprio Corinthians, vai funcionar. Não basta a Ponte jogar muito bem. A Ponte não pode errar. Ela precisa contar com uma atuação do Corinthians abaixo, por exemplo, das que o time teve contra o São Paulo e no primeiro jogo. Talvez pior até do que o Corinthians contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que foi o pior jogo do time no mata-mata do estadual. Não basta a Ponte jogar o que ela sabe. Ela precisa contar com uma tarde muito ruim do outro time jogando dentro de casa também. E uma coisa óbvia, né? Como foi a do Palmeiras em Campinas, por exemplo. E uma coisa óbvia, a Ponte vai precisar se expor, vai precisar buscar o resultado.
e vai, em alguma medida, abrir espaço para o Corinthians, que foi o que aconteceu no jogo do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi. E o Corinthians, para esse jogo, no seu estádio, com um gramado como o Vitor explicou aqui no Seleção, que favorece o estilo de jogo do Corinthians, é difícil que a Ponte consiga construir um resultado tão grande como esse. Nós temos um campinho da Ponte montado com informações dos setoristas do clube. Mas antes de mostrar o campinho, só queria registrar aqui, já está aí ele, ó. Depois a gente comenta, só quero mostrar que existe essa possibilidade de que a Ponte jogue num 3-4-3. Com um dos laterais fazendo papel de terceiro zagueiro? Exatamente. Essa seria uma possibilidade. Antes da gente comentar como é que fica esse time, se ele é suficiente para incomodar o Corinthians ou não, só queria fazer um registro aqui de uma mensagem que o André Hernan acabou de receber, né, Hernan? O Eduardo Batista entrou em contato aqui, provavelmente acompanhando o Seleção Sport TV,